Oi, gente. Hoje eu tô aqui mais uma vez gravando um podcast, só que hoje é um especial. Eu estava muito ansioso para gravar com essa pessoa, porque a gente tem uma ligação muito boa. Eu tenho uma ligação muito boa com todos os meus clientes, mas essa a gente tem uma ligação especial pela nossa história e tudo. Admiro ela como minha paciente, como profissional, como amiga, como tudo, como mulher, como mãe, como guerreira. Então, eu tô aqui com a minha cliente Maria Luísa e a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento dela e essa fase todinha que ela ficou com a gente. Então, estamos aqui. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Oi, doutora Eliane, ou Eliane, porque né, de coração você se tornou minha amiga, além de excelente profissional, uma ótima amiga. Obrigada por ter me chamado, né, para falar coisas que são muito importantes para mim, importantes para a sua clínica, para todo o seu trabalho, e que significaram muito, muito mesmo na minha vida, tá? Que foi o acolhimento que eu tive através de você, da sua equipe, né? Depois de uma fase tão conturbada na minha vida. Pois é, né? Ela teve o câncer de mama, passou por uma fase assim bem complicada e ainda foi assim numa fase bem da pandemia, onde aconteceu toda aquela história de ficar isolada e tudo, e ela passou por isso. Então eu quero que você conte um momento, como foi a descoberta, como que aconteceu todo esse processo pra gente, pra ficar sabendo. Enfim, eu fazia todos os exames de rotina, né, periodicamente, desde antes dos 40 anos, aquele protocolo que todo mundo conhece, que é importante, ultrassonografia e mamografia. Havia feito os meus exames no segundo semestre de 2019, mas no início de 2000, mais ou menos março de 2020, eu senti que havia algo estranho na minha mama esquerda. Eu senti um nódulo e, mesmo naquela correria, eu consegui encontrar profissionais ótimos que agilizaram tudo e já foi dado o diagnóstico de que eu tinha o câncer de mama. E em estágio inicial, felizmente. Então, foi todo aquele processo, né? E por se tratar no ano da pandemia, minha família não mora aqui. E fui fazer o que tinha que ser feito, né? Confiei nos profissionais, confiei em Deus, em tudo que eu tinha que fazer. Fiz a mastectomia, primeiro uma cirurgia conservadora, mas como foi detectado câncer na margem, eu voltei, fiz a mastectomia subcutânea. Passei por quimioterapias. Entre as quimioterapias, as sessões, foi descoberto um problema de vesícula, ainda fiz uma outra cirurgia. Pois é. Isso. Perdi o meu cabelo e aumentei muito o peso. E concomitantemente à quimioterapia, eu tive que fazer um tratamento de bloqueio de hormônios, né, devido à natureza do tumor que eu tive. E foi muito difícil, não foi fácil. Mulheres que já passaram por isso, né, sabem disso. Então, meu tratamento terminou em novembro de 2020. E eu já iniciei também a continuação, só que com outro protocolo, do bloqueio de hormônios, né? E realmente não foi fácil. Eu tive que lidar com dores no corpo, os calores da menopausa provocada, muito inchaço, o sobrepeso. E assim que meu médico liberou, eu fui fazer uma atividade física que eu conseguia fazer, que era natação, e ele recomendou as massagens, a drenagem linfática. E como eu já conhecia a clínica da doutora Eliana, eu procurei e fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. E assim, bem antes de você descobrir o câncer, você também já era nossa paciente, né? Já fazia o procedimento lá bem antes assim, eu acho que um ano antes você já fazia massagem lá com a gente. Aí você teve, até que eu fiquei sabendo, eu te mandei mensagem perguntando como você estava e tudo. E quando você nos procurou, você estava com... antes de tudo, você já tinha uma rotina de malhar, de alimentação e tudo. E depois você nos procurou porque você queria voltar com a recomendação médica, ou pelo menos com a drenagem, para te ajudar na retenção, nos sintomas, né?
Aí, então lembro que até na nossa primeira conversa você veio, você estava com vergonha por questão do cabelo, e eu falava que você era linda, você chegou com lenço, e eu falava assim, nossa, você está linda, pai. E hoje eu vivo ainda te elogiando o cabelo, porque você tinha o cabelo lindo antes e hoje está mais lindo ainda, né? Sempre eu vi as fases do crescimento dele e sempre eu te falava isso. Então, a primeira vez que a Malu, a gente chama ela de Malu, gente, já temos essa intimidade. Ela foi me procurar, ela estava desse jeito, com baixa autoestima, e veio questionando mesmo esse processo da drenagem, porque estava com retenção, tinha as dores, igual ela está falando da menopausa e tudo. E a gente ofereceu, além da drenagem, depois começamos com a drenagem, não foi? Sim. Aí conta um pouquinho da drenagem, depois da drenagem a gente passou por outro processo, fala um pouquinho pra gente como foi. Sim, a princípio a finalidade do tratamento que eu busquei, das terapias que eu busquei na clínica da doutora Eliana, foram mesmo para amenizar tudo aquilo que eu estava passando, né, o inchaço excessivo e as dores no corpo. E fui muito bem atendida pela equipe dela, que teve todo o cuidado do mundo. Naquela época ainda estávamos vivendo a pandemia, né? E eu estava muito, muito sensível no que diz respeito à minha autoestima bem baixa mesmo, por causa da minha aparência, a falta do cabelo, todo o desconforto que eu sentia, né? Pelos reflexos de um tratamento. A quimioterapia ela demora muito a sair do corpo. Uhum. E a doutora Eliane, por ser uma profissional de saúde, ela foi muito delicada e muito dedicada comigo, porque ela sabia, e tudo que era feito, até a própria drenagem, foi feita com autorização do meu oncologista e com recomendação. E eu avisei para ele que eu havia uma pessoa de confiança, porque não era fácil. Uhum. A gente, naquela época, tinha que tomar cuidado, né, com todas as medidas sanitárias. Uhum. E além do meu caso, que eu ainda estava me adaptando a uma nova medicação, durante um tempo eu fui paciente imunossupressora. Então, assim, aquilo ali foi fundamental para mim, o acolhimento pela doutora, pela clínica, por toda a equipe dela, e em momento nenhum eu escondi dela a minha condição. Então, assim, no início nós focamos no meu bem-estar, porque era difícil até para me movimentar. E eu também, logo em seguida, voltei à atividade na academia, na musculação. Em breve, eu iria voltar a trabalhar. Eu queria voltar a trabalhar com qualidade de vida. Uhum. E todas essas pessoas que foram muito importantes na minha vida, como a doutora Eliane, e logo também a minha personal, a Maria Jordana, com o apoio da academia onde eu treinava na época, 4. Então, assim, foi todo um cuidado comigo para que eu retornasse à minha vida normal sem riscos, né, porque ainda não tínhamos uma vacina. Tudo isso foi fundamental, assim, talvez para outras pessoas podem parecer detalhes, porque hoje nós vivemos num momento mais seguro de nossas vidas, uhum, né, mas naquela época tudo isso era fundamental. E tudo isso a gente não sabia como ia ficar o futuro, né? Tudo isso cooperou para que eu voltasse para uma vida normal, que não é fácil para uma pessoa que sai de um tratamento de câncer e que entra numa remissão também medicamentosa, que foi o meu caso, uhum, né? E aí, com a minha autoestima mais recuperada, a segurança, os movimentos, aí a gente iniciou outros protocolos, né? Iniciamos outros protocolos, a doutora Eliana cuidou da minha pele, fizemos várias coisas na pele, né? No rosto. Depois disso, na questão da redução de medida, a gente... do facial a gente iniciou com a limpeza, foi o Skin Buster, né, que você estava preocupado com a hidratação do rosto, então a gente fez isso. E na questão da perca de medida e peso, a gente iniciamos primeiro foi com a enzima local, aquela que é para reduzir no abdômen, né, isso. E depois a gente iniciamos também com as enzimas de emagrecimento. E assim, gente, como ela falou, ela teve o apoio do médico, foi tudo autorizado pelo médico. Ela teve também o apoio, teve o acompanhamento com a nutricionista, com o personal, com a musculação. Então, no conjunto disso tudo, ela, com os médicos também, com o conjunto de todos esses acompanhamentos, a gente obteve um ótimo resultado, não foi, Malu? Não sei se eu não recordo exatamente a quantidade de medida, mas você conseguiu nesse período todo, e não foi um período de 1 mês, 2 meses, foi longo, porque era uma coisa que você queria cuidar, que a gente precisava fazer você perder peso, medida, voltar à musculação de alguns meses. Nesses meses, você lembra quanto que você perdeu?
Olha, eu acredito que eu perdi mais de 10 quilos, eu perdi bastante medida na circunferência abdominal. Então, até hoje eu estou perdendo, porque eu ainda sou, né, paciente 17. lá da clínica. E o interessante de você ter esse contato direto com a profissional responsável da clínica, que é a doutora Eliane, é que ela fica sensível. Você sempre foi sensível ao que era mais necessário para mim. Você estava vendo sempre, né? Então você sempre oferecia tratamentos, o que era melhor e adequado para mim, né? Dentro da minha condição e pro meu objetivo, né? Isso. Que meu objetivo era realmente melhorar a minha forma física, meu bem-estar e perder peso, que é o que todo mundo quer numa clínica de estética. É verdade. Né? Eu lembro que na primeira aplicação de enzima, a primeira 5 sessões de enzima, você já tinha perdido, você conseguiu perder, foi 3 ou 4 quilos, a gente até comemoramos. Isso. Aí, como que realmente tratar emagrecimento, redução de medidas, eu costumo até falar que é uma coisa que parece que você está se livrando de um álcool, porque é cansativo. Você tem dia que você está cansado, você não quer malhar, você não quer comer aquela comida, você que não quer aplicar enzima, porque a enzima, como é um procedimento mais invasivo com agulha, até cansado. Lembro que você chegava e falava assim, ai, Eliane, hoje eu não tava querendo ela sentir dor. Mas é muito cansativo. E você chegou ao fim. Hoje você já não faz mais a aplicação de enzima, porque não tem necessidade, né? Você conseguiu perder o que você queria não perder. Hoje você mais mantém e mantém o equilíbrio, né? Igual Sim. Você tá falando que ainda continua perdendo, a gente trata mais a questão mais de medidas. Mas a importância que foi com a Malu foi porque realmente, além de ela ser bem disciplinada, foi raro ela faltar uma aplicação de enzima, foi raro ela faltar drenagem linfática, foi raro ela faltar academia. Então foi um conjunto de tudo e ela muito, muito disciplinada. A gente chegou nesse resultado que ela ficou super satisfeita. E assim, é o que eu falo para toda cliente. A importância não é só a estética em si. A gente também tem a estética, tem acompanhamento da academia. Não é só a academia em si, a gente tem que ter o acompanhamento da estética, em conjunto, a alimentação e tudo. Então foi isso. O caso dela mais específico, porque ainda envolvia a saúde de uma coisa mais grave, mas assim, por isso que eu estava muito ansiosa para gravar com ela, porque foi assim, foi uma emoção de tudo. A emoção de ver ela feliz recuperando o corpo dela, ela feliz em estar se curando de um problema de saúde, e ela feliz em crescer o cabelo. Que assim, é muito marcante, eu falo muito do cabelo, porque realmente eu lembro do primeiro dia que ela foi lá depois disso, com o lencinho, ela lá toda com vergonha, sem graça, e eu falava do cabelo dela e tudo, e foi um processo. Eu já falei pra ela, isso não é porque tá aqui, mas eu já falei pra ela várias vezes, e todo dia das mães também eu falo que eu tenho uma admiração imensa por ela, por tudo que ela passou. Porque não foi fácil para você na pandemia, onde todos estavam dentro de casa, não podendo sair, você entrou num grupo de risco, como você falou, não tem família em casa, ou a família aqui em Brasília, e você ficou literalmente sozinha, cuidando da sua saúde, isolada e tudo. E o seu psicológico em relação a isso, desse antes e de agora, como que você sente que está? Olha, eu descobri que tudo na vida é aprendizado, né? Então, eu aprendi de diversas formas e tentei evoluir, tentei crescer. As adversidades, elas vêm, às vezes a gente não espera, às vezes a gente não está preparado ou pensa não estar preparada. Então, assim, e eu acredito que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Eu acho que as coisas acontecem na vida da gente com esse propósito, né? Não é fácil, não estou falando que é fácil, né? Mas é com esse propósito. E eu só tenho que agradecer, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, sou grata aos meus familiares, e sou grata a todo mundo que me ajudou nessa caminhada, né? E que essa caminhada ainda continua, na realidade, porque eu ainda estou em remissão, a remissão medicamentosa, como eu falei, né? Então, todos os cuidados são necessários em busca do meu bem-estar, né? Primeiramente o bem-estar. A forma física, ela é realmente importante, a estética é realmente importante. E eu esqueci de ressaltar que após o meu tratamento, por causa dessa quimioterapia, do protocolo que eu passei na realidade, eu cheguei ao manequim 42.
E graças a toda essa evolução que eu tive, e com o apoio, obviamente, com o tratamento estético que eu fiz, da aplicação de enzimas, as massagens, eu voltei para o meu manequim anterior, que é o manequim 38. Então, assim, para mim foi muito satisfatório, né? Com o metabolismo lento, com tudo, né? Com todas as adversidades, né? O resultado foi obtido, graças a Deus, graças ao trabalho de muitos profissionais e ao trabalho da doutora Eliana. Eu fico muito feliz. Como eu te falei, o carinho é grande por causa dessa história mesmo, coisa. E percebi também, realmente, que a Malu que eu conhecia antes e a Malu de agora, realmente deu uma mudança assim. Eu acho que, igual você falou, as coisas vêm e a gente tem um aprendizado nisso. Então, eu sempre tenho você como exemplo, eu já falei de você, sempre falo, te elogia, mas eu vejo também a sua evolução de agora, porque assim, a gente fica com mais sede de viver a vida, né? Igual hoje você tem uma vida, você gosta de curtir mais a vida como eu via você antes. Hoje você já, igual, viagem, passeia e tudo, ficou melhor, mais leveza o dia para você, né? Os tempos, correndo os tempos com isso tudo, não é? Sim, é claro, a gente, quando a gente sai de uns processos como esse, a gente quer levar a nossa vida normal, só que nunca fica como antes. Depende de cada pessoa seguir adiante da forma que acredita ser a melhor, né? Para mim, eu queria muito retomar minha vida anterior, que era trabalho, convivência com os meus amigos, vida social, e a minha aparência, porque para uma mulher, né, conta muito a aparência. Não é, talvez não seja o primeiro fator importante da nossa vida, mas realmente é muito importante. E eu acrescentei outras coisas, realmente eu passei a viver melhor, a encarar as coisas com mais leveza. É importante, né? É muito importante isso. E tentar se observar mais, buscar a questão do autoconhecimento, observar mais o que está acontecendo à nossa volta e como estamos processando isso, a forma como estamos sentindo as coisas ao nosso redor, né? Então a gente dá mais significado realmente para a vida, né? O ideal é que isso aconteça sem nenhum intempérie, mas buscamos isso, dar mais significado à vida e fazer o que gosta. A gente está aqui para realizações. É verdade. Então, qual seria assim um exemplo que você daria para uma mulher que esteja passando por isso? Vou te fazer duas perguntas ao mesmo tempo para você responder as duas, assim, que eu acho que vai ficar bem legal. A mulher que está passando por esse processo que você já passou, e a mulher que não passou por esse processo, mas qual o conselho que você daria? Como você falou, você vinha fazendo um exame e tudo, mas qual seria outro exemplo que você daria para essas mulheres? Olha, vou tentar resumir o máximo. Primeiro cuidado é não adie, faça aquilo que você tem que fazer, o cuidado com si mesmo, os exames, o que for. E se você estiver passando por isso, né, alguma mulher que estiver passando por isso, já tiver um diagnóstico, acredite que vai passar. Confie nos tratamentos, confie nos profissionais, faça tudo o que tem que ser feito e um dia de cada vez. Não adianta você pensar lá na frente. Tá? O durante câncer não é fácil, é um dia de cada vez, é cheio de processos. E ali no final, o pós também não é fácil, é outra etapa, é outro momento. O ideal é que você não sofra por antecipação por nada. Confie, faça o tratamento certinho e vai passar. Vai passar. Esses dias turbulentos, eles vão passar. As dores vão passar. E aí o que importa é o que você vai fazer com isso depois. Muito bom. Outra coisa que eu ia te falar também, com esse processo todinho, do que você passou e tudo, você indicaria ainda, assim, que quando a cliente estivesse em remissão, alguma mulher estiver em remissão, fazer tratamento estético? Porque tem muita gente que tem medo, com medo de o câncer voltar, com medo de não se sentir vergonhosa de ir para um lugar, a pessoa olhar de olhares diferentes e tudo. Você indicaria ela iniciar um tratamento estético, se cuidar depois disso tudo?
Sim, eu indico, havendo a liberação do médico, você acreditando nos profissionais, obviamente um local, você escolhendo uma clínica de tratamento estético da sua confiança, com pessoas que te passem segurança, que adotem as medidas, né, as medidas de prevenção, de tudo, não é? O importante é você se sentir seguro onde você vai. Primeiro, saber o que você está fazendo, né, com a autorização do seu médico, e segundo, você ter confiança no local. Eu recomendo, eu me senti muito feliz, eu me senti muito acolhida, muito segura em todos os momentos na sua clínica, né, tudo, confiei muito em você, confio até hoje sempre, quando você falava, olha, tal coisa é legal para você, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e sempre pedindo a sua orientação. Isso é muito importante, não tem por que ter receio, né, de você buscar tratamentos estéticos, tratamentos alternativos no pós-câncer. Ai, obrigada, Malu. Foi muito bom te ter aqui, de ter essa conversa com você. Quero te agradecer muito, sabe que você é muito querida lá, igual você falou, as meninas te acolheu, hoje te acolhi. E eu quero estar sempre assim, perto de você, sempre estar cuidando de você e de cuidando de outros pacientes também, tá bom? Foi muito bom nosso papo. Mas Obrigada. antes de a gente encerrar, vou te dar só um presentinho. Pega aqui pra mim. Trouxe uma pequena lembrancinha aqui pra você, pra marcar isso aqui pra você, tá bom? Muito obrigada. Espero que você goste. Então é isso, gente. Trouxe ela para contar a história do emagrecimento, como vocês viram mesmo, que a importância de a gente ter um acompanhamento correto, academia, nutrição, e com a estética, a gente tem um bom resultado. É um processo demorado, mas que tenha. E que isso também nos ajuda. Hoje em dia a gente fala tanto de autoestima. Hoje em dia a gente não via tanto pessoas com baixa autoestima. A gente hoje vê mais pessoas mais preocupadas com o corpo e tudo. Então é isso que a gente trabalha. Além de trabalhar para a pessoa ter o corpo dos sonhos dela com saúde, também trabalhamos que a pessoa venha se sentir muito bem, venha se sentir cuidada e recebida lá no nosso local de trabalho. Tá bom? Obrigada a vocês, até o próximo. Obrigada.